Olá, produtores e colegas de profissão! Hoje iremos discutir a respeito da tuberculose bovina, uma zoonose de caráter crônico que prejudica a pecuária no comércio nacional e internacional. Iremos ver maiores informações no vídeo a seguir. A tuberculose bovina ocorre no mundo todo e constitui um grave problema na saúde pública. Os prejuízos causados por essa enfermidade representam significativas barreiras econômicas. Transmissão da doença aos animais a partir de material humano foi descrito pela primeira vez em 1865. E anos depois, ficou comprovado que animais domésticos e selvagens, além de aves, podem adoecer de tuberculose. Todos os anos são diagnosticados em todo o mundo 10 milhões de novos casos. A ocorrência maior ocorre em países em desenvolvimento, onde o conhecimento do problema é escasso. A doença está erradicada em alguns países da Europa e outros estão em fase final, com baixas prevalências. Aqui no Brasil, ainda há uma prevalência média de 1,2%, segundo dados de notificações oficiais, de acordo com o Ministério da Agricultura. Hoje existem mais de 1.300 propriedades consideradas como livres da brucelose e tuberculose. A grande maioria são fazendas leiteiras, pois na maioria das fazendas de corte, o sistema é extensivo e com a grande quantidade de animais. O Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose criou a certificação de propriedades monitoradas, onde é um programa voluntário, onde o pecuarista que se interessar em adequar ao programa terá que realizar a amostragem de seus animais. E o rebanho não apresentando positivos para brucelose e tuberculose recebe o certificado de monitorados para essas doenças. A partir do momento que a propriedade adere ao programa e está monitorada, exames anuais serão feitos para brucelose e a cada 2 anos para tuberculose. A tuberculose é uma zoonose e é causada pelo Mycobacterium bovis, que causa lesões em vários órgãos do tipo tubérculos, por isso o nome. Ela se dissemina facilmente, pois o micro-organismo tem facilidade em se propagar no meio ambiente. Em rebanho leiteiro, como são confinados, agrupados e mais juntos em estábulos, que não permitem a entrada de luz solar e a umidade é maior, é mais comum ocorrer a tuberculose, em função da facilidade do contato do micro-organismo no ambiente com os animais. A principal via de transmissão é a inalação de aerossóis contendo micro-organismo, mas também se dá devido à ingestão de leite ou carne contaminada. A tuberculose como zoonose é preocupante, especialmente em populações de risco, como tratadores de rebanho e da indústria de carne. A transmissão entre bovinos se dá quase exclusivamente através da via aerógena, onde os animais inalam gotículas infectadas de animais que são positivos. Pode ocorrer também através da ingestão, onde ganha importância aqueles bezerros que estão mamando leite de vacas contaminadas. Já a transmissão para o homem se dá por contato direto, com aquelas pessoas que lidam diariamente com animais que estão contaminados, como tratadores e médicos veterinários, assim também as pessoas que trabalham em frigoríficos. Ocorre também a contaminação por ingestão de leite e carne cruas. A tuberculose, causada pelo Mycobacterium bovis, é indistinguível clinicamente ou patologicamente do Mycobacterium tuberculosis. Não é uma doença de fácil diagnóstico, porque esta é de caráter crônico, então somente naqueles animais em estágio avançado será possível observar sintomas mais acentuados. Mas em resumo, os animais normalmente apresentam emagrecimento progressivo, ficam seletivos quanto ao alimento, quando manejados ficam por último no lote, além do mais da queda na produção. Nos humanos, as lesões costumam concentrar-se no trato digestivo e também ocorre infecção pulmonar e linfadenite cervical. O desenvolvimento da pasteurização e inspeção de matadouros contribuiu intensamente para minimizar esse problema. Contudo, em alguns países ainda persiste o hábito de se consumir leite cru e há a falta de inspeção e controle sanitário. Então, como pode ser feita a prevenção? Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a tuberculose como zoonose é preocupante, principalmente nos países em desenvolvimento, onde o conhecimento do problema é escasso. Assim, são necessárias melhorias nos aspectos de saúde pública veterinária em relação a Mycobacterium bovis, especialmente nas populações de risco, como tratadores de animais e médicos veterinários.
Como dica de prevenção, essas pessoas que lidam com bovinos devem estar usando equipamentos de proteção individual. O leite deve ser ingerido somente pasteurizado e a carne de frigoríficos devem ser sempre inspecionados. Além disso, existe a vacina BCG, feita com a bactéria atenuada, capaz de desenvolver a imunidade na pessoa que a recebe sem o risco de causar a doença. A perda da condição física se torna evidente à medida que a doença progride. E alguns animais podem apresentar perda de peso, anorexia, problemas respiratórios, apetite seletivo e temperatura oscilante. Sem falar que a doença pode gerar perda de até 25% na produção de carne e de leite. Animais diagnosticados como positivos não deverão ser tratados, uma vez que o tratamento não é viável economicamente e o Programa Nacional de Controle e Erradicação de Tuberculose e Brucelose exige a notificação dos positivos e recomenda o sacrifício controlado dos mesmos. Em humanos, atualmente, a tuberculose é uma doença ainda grave, porém curável em praticamente 100% dos casos, desde que obedecidos os princípios da moderna quimioterapia e seguido criteriosamente o tratamento indicado pelo médico, sendo o mesmo gratuito em toda a rede SUS do Brasil. A associação medicamentosa adequada e seu uso regular, por tempo suficiente, são os meios necessários para evitar a resistência e a persistência bacteriana. No Brasil, a duração do tratamento é de 6 meses e as drogas mais utilizadas são a rifampicina, isoniazida e a pirazinamida, nos 2 primeiros meses, sendo esta a primeira fase, e nos últimos 4 meses, a segunda fase, apenas a rifampicina e a isoniazida. A contagiosidade cessa 1 mês após o início da quimioterapia. A interrupção precoce do tratamento possibilita a recidiva da tuberculose, por isso o mesmo deve ser seguido criteriosamente segundo a recomendação médica. Olá, estou aqui agora com o médico veterinário Marcos Garcia, que vai esclarecer mais um pouco sobre tuberculose bovina. Olá, Marcos, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Marcos, qual profissional que pode realizar o teste de tuberculose? Pedro, apenas o médico veterinário habilitado e cadastrado no Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose e que esteja com o laboratório e os relatórios em dia com o Serviço de Defesa Animal. Bom, e quais são os testes que podem ser realizados nos bovinos? Bom, para gado de leite, Pedro, os testes realizados em bovinos é o teste cervical simples e o teste cervical comparativo. Para gado de corte são o teste cervical da prega caudal e o teste cervical comparativo. O cervical, ele simples, a gente utiliza apenas a tuberculina bovina. No comparativo, a gente usa, além da bovina, a tuberculina aviária. Em qual circunstância é permitido o teste? Bom, somente quando o teste é aplicado em rebanho de corte é que é permitido o teste da prega caudal. O teste cervical simples, ele é como diagnóstico de rotina em virtude de uma prova de tuberculinização de maior sensibilidade. Bom, Marcos, já me falou um pouco sobre o teste cervical simples e o da prega caudal. Teria como dar uma exemplificada maior no teste cervical comparativo? Sim, o teste cervical comparativo ele é uma contraprova do teste cervical simples. Uma vez o animal ele sendo positivo ao teste cervical simples, você tem a possibilidade de fazer um reteste. E a partir desse momento, você lança mão, do teste comparativo. Recomenda-se também como teste de rotina em estabelecimentos de criação e ocorrência de reações inespecíficas, quando o resultado ele é inconclusivo. E algumas propriedades que desejam tornar-se livres da doença, você tem que fazer o teste comparativo. Ele é obrigatório. O simples, nessa situação, ele não serve. Bom, e para a realização desses testes, quais equipamentos se utiliza? Bom, são equipamentos simples. Você precisa ter um tricótomo para cortar o pelo do animal,
um cutímetro para medir o tamanho da dobra da pele, uma agulha intradérmica, né, que vai fazer a aplicação da tuberculina dentro da pele, né, não embaixo, né, não subcutânea, mas dentro da pele, e seringas multidosadoras específicas para tuberculinização em bovinos. Bom, e hoje em dia existe algum programa que procura controlar mais a tuberculose? Existe sim, Pedro. Existe o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose. Esse programa ele não é só para a tuberculose, ele vincula uma segunda doença, que é a brucelose. Esse programa foi criado em 2001 pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com um único objetivo: diminuir o número de casos dessa doença. Esse programa ele entrou em vigor, Pedro, e é ele que obriga a vacinação, né, das bezerras contra brucelose, de 3 a 8 meses. Ele é um programa que anda junto com tuberculose. Ele também exige, quando você vai levar algum animal para alguma exposição ou feira, eles te exigem que esses animais sejam testados e que eles sejam negativos para você poder ter a guia, né, a GTA, guia de transporte, e adentrar com esse animal no estabelecimento. Para trânsito interestadual, também é obrigatório o teste de tuberculose, junto com o de brucelose. E é uma medida criada e exigida por esse programa. E quais os animais que podem ser testados? Todos os bovinos com idade superior a 6 semanas de idade, tanto macho quanto fêmeas. As fêmeas não reagentes ao teste de diagnóstico realizado, você, no intervalo entre 15 dias antes do parto e 15 dias após o parto, elas deverão ser retestadas no intervalo mínimo de 60 dias após o parto, obedecendo esse intervalo. E também para certificação de propriedade monitorada serão testadas as fêmeas com idade igual ou superior a 24 meses e os machos reprodutores da mesma faixa etária. Como que é realizada a transmissão de bovinos para bovinos e de bovino para humanos? Bom, de bovinos para bovinos, né, é através do ar, né, a aglomeração de animais ela favorece essa transmissão. O humano também, quando ele consome o leite, a carne ou algum derivado que não sofreu nenhum processo de tratamento, ele também pode se contaminar com esses alimentos. E o humano também ele é um transmissor, né? Através também do ar ou de uma tosse, espirro, né? Ele é um transmissor para o animal. Ele pode transmitir essa doença para o bovino. Certo. E aqueles animais que são diagnosticados como positivos, o que é feito com eles? Tem tratamento? Bom, os positivos, em primeiro lugar, você deve retirá-los imediatamente da produção e isolá-los dos demais animais. A doença não tem tratamento. O animal positivo ele deve ser marcado com ferro candente, com a letra P do lado direito, né, da cara, e deve ser notificado ao Serviço de Defesa Animal do Estado, né? No máximo, em 30 dias, esse animal deve ser abatido com a inspeção sanitária oficial, ou destruído na propriedade, mas com a presença de um veterinário do Serviço de Defesa Oficial de Saúde Animal. Bom, e essas vacas positivas que chegarem a ter uma cria, essas crias podem ser aproveitadas? Sim, as crias podem ser aproveitadas, Pedro, desde que elas não se alimentem do leite da mãe contaminada. E essas crias elas devem ser testadas posteriormente para realmente confirmar que elas são negativas. Bom, ficamos aqui então com a nossa conversa. Gostaria de agradecer o médico veterinário Marcos Garcia, que esteve com a gente. Obrigado, Marcos. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço. É um prazer estar com vocês aí.